Olá, eu sou a doutora Tatiana Ramires Baroni. Sejam todos bem-vindos a mais um CrossFit Talk. Eu sou cirurgiã dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, cirurgia maxilofacial da Marinha do Brasil, professora universitária, também faço o meu exercício profissional na minha clínica privada, uma clínica de cirurgia ortognática, casada, mãe de 2 filhos. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante. E eu inicio essa nossa conversa com uma frase, na verdade não uma frase, um versículo do Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Compaixão, né? Essa palavra que por muitas vezes a gente escuta e a gente traduz ela como um sentimento de dó, né? Enquanto que a compaixão é a gente realmente sentir a dor do outro e nos colocarmos no lugar do outro. Então a gente vem hoje para essa conversa falar um pouquinho sobre o terceiro setor, né? E eu posso dizer para vocês com muita propriedade, né? Eu trabalho com projetos sociais, trabalho com projetos voluntários, voltados para a área da odontologia, né? Vocês estão vendo aqui, eu falo que essa, apesar de ser militar da Marinha do Brasil, costumo dizer que essa é a minha farda que eu uso com mais orgulho, a camiseta do Dentistas do Bem, que é um dos projetos sociais que eu idealizei e coordeno atualmente. Então a gente vem dizer desse terceiro setor, né, com muito orgulho, porque a gente enquadra, né, os projetos sociais, voluntários, né, no terceiro setor, porque nós não estamos nem ali, né, englobados nos projetos públicos e também, tampouco, nos projetos privados. Então, a minha história começa, né, sentindo compaixão. A gente mora numa cidade, São Paulo, onde a gente tem atualmente o número de 90 mil, né, pessoas em situação de rua, um número que cresceu, esse dado a gente tem de novembro de 2024, né, então bastante atualizado, com um crescimento de mais de 25% dessa população em situação de rua. Então eu falo que eu sempre passei, né, e eu falo que mesmo vindo para cá para os estúdios, a gente passa aqui no elevado Presidente João Goulart, né, conhecido como Minhocão, e eu falo que não dá para a gente, né, ser indiferente. Então a população de rua da cidade de São Paulo tem crescido, né, de forma abundante, e eu falo que quando você sente compaixão, você se olha naquelas pessoas. Então, eu falo que esse sentimento é que inicialmente, há 9 anos atrás, lá em 2017, mesmo a gente se sentindo um pouco incapaz, né, a gente fica depositando muito essas necessidades, né, nos órgãos governamentais, mesmo nas empresas privadas, mas eu falo que a gente precisa, na verdade, se movimentar e fazer algo pelo nosso próximo. Então, com esse pensamento, com essa ideia, né, em 2017, como eu disse anteriormente para vocês, eu sou casada, mãe de 2 filhos, hoje em dia o mais velho deles com 21 anos e a mais nova com 17, mas lá em 2017 eles eram bem menores, e juntamente com eles eu me dispus a começar a fazer um trabalho social com os moradores de rua aqui na região central de São Paulo, da Praça da Sé. Então eu resolvi fazer ali 50 alimentações e aos domingos eu ia sempre distribuir essas alimentações para os moradores de rua. Enfim, eu falo que esse é o marco inicial, né, o marco zero. A partir daí, muitos amigos foram se juntando, foram observando, né, que todos os domingos eu fazia isso, vizinhos, amigos do trabalho, enfim, e o projeto foi criando corpo. Então, como eu disse, né, a gente faz parte do terceiro setor, mas, né, a gente sabe que o terceiro setor ele engloba as ONGs, as instituições, as associações, né, sem fins lucrativos, mas a gente continua ainda, eu costumo dizer, na informalidade. Por quê? Porque ainda nós não temos um CNPJ, a gente não se vê como instituição, nós somos um grupo de amigos realmente que se uniu nesse propósito. E aí foram anos, né? Anos e anos entregando essas alimentações aos moradores de rua, mas eu costumo dizer que muito mais do que entregar o alimento. Eu falo que a gente acolhe, a gente abraça, a gente escuta, a gente dá dignidade para essas pessoas, que é o que eles buscam, acreditem, eles buscam muito mais serem vistos como pessoas do que o alimento propriamente dito. E assim nasceu Marmitas do Bem, né? E a gente seguiu aí por muitos anos, enfrentamos o período de pandemia, né? E a gente sabe que não foi fácil para ninguém, se não foi fácil para nós que estávamos lá nas nossas casas, imagina para quem estava nessa situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. Então, na época da pandemia, né, da Covid, todos os estabelecimentos de São Paulo estavam fechados, as pessoas não tinham onde buscar alimento, a gente
chegava aos números de entregar 1.200 marmitas por dia, né? E vendo tudo isso, né, no dia a dia, acolhendo essas pessoas, eu, como cirurgiã dentista que sou, né, de formação, eu percebia que muitas vezes você entregava um prato desse de alimentação e um morador de rua ele não conseguia comer. Por quê? Ou porque ele não tinha dente, ou porque ele tinha dor de dente. E eu falo que isso realmente é de deixar o coração partido quando é o dom que Deus te deu, né? Então eu costumo dizer e acreditar fielmente que cada um de nós tem um dom e que a gente precisa colocar esse dom em prol dos que mais precisam. Então, como dentista que sou, aquilo começou a mexer comigo, eu comecei a levar esses pacientes para o meu consultório particular. Mas a realidade eu falo que não é conto de fada. A gente precisa realmente saber separar e não dá para você misturar essa população. E aí comecei fielmente a buscar um lugar para poder prestar atendimento com dignidade para essas pessoas em situação de rua, né, em situação de vulnerabilidade. E aí foram eles mesmos quem me deram o caminho, né? Porque eu comentando com eles sempre nessas entregas, que eu tinha esse sonho de poder montar um local próprio para atendê-los, que eles me indicaram um espaço aqui em São Paulo muito interessante, que chama-se Cisarte. Quem não conhece, vale a pena, né? Procurar aí nas redes sociais. É um centro de inclusão social e arte para os moradores de rua, que está sediado embaixo do viaduto Pedroso, número 111. Então fica aqui a dica, um convite para cada um de vocês, né, poderem conhecer esse trabalho bonito também, que faz parte do nosso terceiro setor, né? Não é também uma associação vinculada a algum órgão público, muito menos privado. E lá nasceu o Dentistas do Bem. Então, em 2021, em outubro de 2021, eu reformei a minha clínica particular, removi todo um consultório dela, né, completo, e destinei a montar esse consultório lá para atendimento dos moradores de rua. E assim, para minha grata surpresa, foi um sucesso absoluto, porque eles precisam muito desse atendimento, né? Então, algumas pessoas diziam assim para mim: nossa, Tati, mas a prefeitura tem, né, as suas UBS, os seus centros de atendimento. E o que eu costumo dizer é assim, a gente não tem a dimensão do que essas pessoas passam na rua, né? A gente sequer compreende que muitos deles não têm um documento, né? E para a gente poder ter acesso ao serviço público, a gente sabe que você precisa de documento, você precisa ter um cartão do SUS. E eu falo que os que eu atendo lá no Dentistas do Bem são aqueles pacientes que ninguém quer, os que estão na sarjeta, os sujos, os que não têm documento, enfim, eles não precisam de nada para receberem esse atendimento odontológico. Então eu faço o adendo aqui, né? Eu acho que quando eu recebi o convite para estar falando aqui um pouquinho sobre esse terceiro setor, eu acho que é muito para abrir os nossos olhos para uma realidade que está tão próxima da gente todos os dias e que muitas vezes a gente deixa passar batido. E o que eu percebo nesses anos todos, né, de trabalho envolvido aí no terceiro setor, é óbvio que essas pessoas são beneficiadas assim de uma forma gigantesca, né, porque a gente consegue realmente acessar, muitas vezes resgatar essas pessoas que estão nessa situação. E mais do que isso, tem um outro lado, acreditem, eu recebo um agradecimento enorme das pessoas em poder estar sendo a ponte, né? Porque eu falo, as pessoas têm um coração generoso, mas às vezes falta a oportunidade de como ajudar o próximo. Então eu falo que a gente ganha dos dois lados, né? O agradecimento dos amigos, parceiros, por poderem, né, ter um caminho para poder prestar essa ajuda, e das pessoas que são assistidas, que realmente, né, eu falo que fica o convite para cada um de vocês, se tiverem essa oportunidade, participar um dia lá com a gente. São todas as quintas-feiras que acontecem a entrega da alimentação para os moradores de rua, e o Dentistas do Bem todas as terças e sextas-feiras. Então, o que fica disso, né? Eu costumo dizer, tenho certeza que muitos dentistas estarão aqui nos assistindo e talvez se perguntem, né, como eu posso ajudar? E eu falo, a gente ajudar com o dom que nos foi concedido da melhor forma. E eles precisam de tudo, né? Inclusive da atenção, da acolhida, do abraço. A gente tem um grande problema, sim, ainda no Brasil, né? E isso eu acredito que não seja só nos projetos que eu idealizei e coordeno com muito orgulho hoje em dia, que qual é a dificuldade do voluntário, né, em poder fazer um trabalho desse tipo, como o meu, ou qualquer outro tipo de trabalho voluntário hoje em dia.
você assumir o compromisso, né? Eu costumo dizer que trabalho voluntário, ele não é aquele que hoje você acordou com vontade de ajudar alguém, você vai lá, ajuda ali pontualmente, tira uma foto de repente para colocar na sua rede social, né? Afinal de contas isso faz um certo sucesso, e estou dizendo isso para vocês porque não que eu seja contra, mas né, eu falo que eu procuro não divulgar isso nas redes sociais, mas o compromisso de estar ali toda semana, né? Então, nessa minha caminhada, eu já tive muitos colegas dentistas, por exemplo, que se encantam com o projeto. Eu vou querer ajudar, iniciam ali os seus atendimentos, mas na primeira oportunidade que surge, né, de algo mais rentável ou algum outro compromisso da sua vida pessoal, a pessoa rapidamente abre mão dali, né? Até porque a gente fala ali no Dentistas do Bem, montado embaixo de um viaduto, né? Um viaduto ali na Avenida 23 de Maio, uma das principais avenidas da cidade de São Paulo. Confesso que quando eu estou ali prestando o atendimento, eu falo que passa um filme na cabeça da gente mesmo, né? Enquanto você está ali atendendo esses moradores de rua tão necessitados, tantos e tantos carros passando ali por baixo da gente. A gente sente até, inclusive, o viaduto ter uma dilatação e tremer. Enfim, então eu acredito que assim, a gente tem muitos problemas, né? Como em tudo na vida da gente. Se a gente for montar um novo negócio, se a gente for se dispor a fazer alguma outra etapa diferente na nossa vida, isso envolve desafios. E não é diferente no trabalho voluntário, né? Não é diferente com o que a gente encontra nas ONGs, nas instituições, nas associações. Então a gente tem, obviamente, uma dificuldade grande. Imaginem vocês, né? Um consultório odontológico. É um projeto que envolve um investimento financeiro muito grande. E aí, quando você não tem a ajuda de órgãos públicos, tão menos das empresas, né, da privada, que seria esse segundo setor, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, né? Realmente batendo de porta em porta, pedindo uma ajuda e literalmente pagando para trabalhar. Quantas e quantas vezes eu levo materiais, instrumentais do meu consultório particular para atender. Mas acreditem, eu falo que é o dia que financeiramente você sai de lá, talvez, sem a sua conta bancária, tá lá, né, explodindo, mas o seu coração explode de uma felicidade que é real, né, de ajudar o próximo. Okay. E aí a gente pensa, né, é óbvio que eu tenho essa convicção de que eu não vou mudar o mundo com esse meu trabalho. Mas ele servindo de exemplo, ele mudando certamente, né, o dia ou a tarde, ou o pensamento daquelas pessoas que por ali passam, para mim eu falo que eu já ganhei o dia. Então eu acho que é realmente a gente insistir e levantar essa bandeira aí do terceiro setor. Nós, como cirurgiões dentistas, temos muito a agregar, né, com nossas especialidades. Eu especificamente, né, como eu disse inicialmente aqui, a minha especialidade é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E aí eu penso, poxa, eu acho que talvez seja uma das especialidades que eles mais precisam, né? Então lá a gente faz muita cirurgia, a gente faz muita confecção de prótese, então fica aí um convite para os nossos protesistas, né? Precisamos de dentistas para nos ajudar nessa parte de prótese. E da mesma forma que eu estou dando exemplos, né, do que eu resolvi fazer, eu acho que todas as profissões têm como, né, ter esse olhar e devolver um pouco para a sociedade do que a gente recebe todos os dias, né? Eu falo que não é uma obrigação, mas eu falo que eu acho que a melhor forma da gente expressar o significado da palavra gratidão, né? Eu falo que é muito bonito, tem gente que faz a tatuagem escrito gratidão, posta nas suas redes sociais, gratidão, mas o que você faz para agradecer a Deus por tudo que você tem, né? Então eu acho que é a ideia que fica para que a gente possa melhorarmos, né? Eu falo como pessoas, como sociedade, e ter a certeza de que pode ser, né? A gente fala, pode ser uma gota d'água, mas o oceano sem essa gota é diferente, né? Eu costumo dizer, é igual a historinha do beija-flor, que a floresta tá pegando fogo num super incêndio, e ele vai lá e resolve pegar uma gotinha de água no bico para ir levar para apagar esse incêndio, né? E todo mundo olha e fala, poxa, esse beija-flor, né? Bobo, sem noção nenhuma do que tá fazendo, achando que vai apagar esse incêndio. Mas ele tá fazendo a parte dele. Então, acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que ter. A gente costuma pontuar, reclamar, mas o que a gente está fazendo para tentar transformar essa realidade? Não é?
Eu falo que o que eu aprendi muito, e eu cresço como pessoa, como profissional, todos os dias quando eu estou com esses moradores de rua, mas o mais importante que eu aprendi, eu acho que é a não julgar essas pessoas, né? Porque quando a gente está lá, sentada no sofá da nossa casa, a gente julga, é do ser humano, a gente costuma julgar muito mesmo, né? Ah, porque não trabalha porque não quer, se você ficar dando alimentação ele não vai arrumar trabalho nunca, e é óbvio que tem no meio deles muitos com essa filosofia, mas a gente precisa aprender a ter compaixão. O que é ter compaixão? Nos colocarmos no lugar do outro. Se a gente estivesse na rua, com fome, com frio, com dor de dente, talvez a única solução para você fosse beber. Coisa que a gente adora apontar o dedo e julgar, né? Então eu falo que são nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes que Deus fala com a gente todos os dias. Que nos faz o convite, nos faz o chamado. Felizes somos nós que escutamos tudo isso que Deus pede para cada um de nós. E eu costumo brincar que eu falo que Deus fala comigo. E aí eu falo, poxa, né? Sou militar, sou dentista, sou mãe, dou aula na faculdade, coordeno marmitas do bem, coordeno o dentistas do bem, mas parece que Deus quer sempre mais de mim, né? Tá sempre ali soprando no meu ouvido e não dá para dizer não para Deus. Então, quando foi em maio do ano passado, eu sofri um acidente doméstico, uma explosão de uma panela de pressão. Então eu tive queimaduras de 1º e 2º grau no meu rosto todo, no tórax, no braço, e aquilo é desesperador, né? Eu falo que às vezes a gente queima uma parte tão pequena da mão, né, ali num acidente doméstico e já é bem cruel. E depois que tudo passou, né, que eu tive que ficar reclusa há muito tempo, afastada há muito tempo, não podia jamais ter contato nem com luzes para não ter problemas de regeneração da pele. E eu falo que nesse momento eu conversei muito com Deus, né? E disse assim, poxa, meu Deus, o que mais o Senhor quer de mim? E aí vem a resposta, né? Que além de tudo isso, eu precisava voltar o meu olhar e ajudar essas pessoas vítimas de queimadura depois de literalmente ter sentido na pele o drama de um queimado. E aí vou eu ajudar a associação que chama-se ANAVIC. Então fica aqui também o meu convite para vocês entrarem nas redes sociais. Eu sou voluntária desse projeto ANAVIC, Associação Nacional das Vítimas de Queimadura. Quando a gente começa a conhecer a história dessas pessoas, a gente dobra o nosso joelho e agradece todos os dias, porque são crianças vítimas de queimadura, adultos, né, dos mais diversos acidentes, que são coisas que a gente usa todos os dias na nossa casa. O meu caso foi uma panela de pressão, mas ali a gente tem muitos casos de lareira ecológica que causa queimadura, rechô, né, eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com rechôs de restaurante por quilo, e assim, são queimaduras que eu falo que deixam cicatrizes na pele, mas deixam na alma dessas pessoas, e essas pessoas precisam de atenção, de carinho. E aí me afiliei também, ajudo essa associação, que é a Associação Nacional das Vítimas de Queimadura, tanto na parte odontológica, como prestando também apoio, ajuda financeira, porque a gente sabe que são tratamentos que não são baratos. Então fica assim, né, a dúvida, o que mais será que eu posso fazer pelo próximo? E entender que tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito. Por mais que a gente naquele momento não consiga entender, né? Eu falo que talvez mais para frente, quando a poeira baixa, a gente já começa a ter um pouco mais da noção do nosso papel no mundo, do nosso papel profissional que a gente tem no mundo, né? Será que eu estou conseguindo responder à altura do que eu tenho recebido? Eu acho que a questão é sempre essa. Eu falo que aqui em São Paulo a gente tem um público muito grande, né? Eu iniciei dizendo nós temos 90 mil moradores de rua. Se a gente for pensar que no Brasil inteiro nós temos cerca de 320 mil, a grande maioria está aqui. Então, cabe a nós, né? Eu falo, sairmos da nossa zona de conforto, né? Iniciarmos aí com os nossos trabalhos, com os nossos projetos. É fácil? Não é. Não é. Tem dia que eu me desdobro para estar aqui hoje, às terças-feiras, que eu iniciei, terça-feira é o dia que eu atendo lá. Eu vou sair daqui e vou atender meus pacientes lá embaixo do Viaduto Pedroso, do Dentistas do Bem. Mas é extremamente gratificante. Eu falo que é uma alegria que nada no mundo vai poder nos tirar, né? Então, é realmente deixar viva, né? Eu falo que essa chama, eu ainda brinco, eu fui fazer parte, né, de uma Associação Nacional das Vítimas de Queimaduras para não deixar essa chama do trabalho voluntário se apagar. Apesar da gente querer fugir de chamas lá.
Então eu falo que é a gente realmente poder ajudar o próximo. E iniciei falando, né, uma frase, um versículo, e eu pretendo terminar com outro versículo que diz assim: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive frio e me agasalhaste. Então essas pessoas que a gente vê, né, por aí, eles reproduzem a face do próprio Cristo. E aí depende de cada um de nós acolher, amar, para que a gente possa se lembrar, né, que o mandamento maior, e eu falo que é independente de religião, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então que a gente possa, né, a partir de hoje, olharmos para esse nosso próximo com muito mais compaixão e que a gente possa exercer o dom que Deus deu a cada um de nós em prol de uma sociedade mais justa. Um forte abraço. Primeiramente, eu quero agradecer ao CROSP pelo convite e para falar de algo tão especial, algo que me conecta muito. Eu sou um apaixonado pela odontologia. Imagina ter essa paixão e poder levar essa odontologia não só para o Brasil, mas para o mundo. Então é sobre isso que eu vou contar para vocês agora, rapidamente, sobre a minha odontologia humanitária. Eu sou o Dr. Marcelo Savignano, me formei em 2006 na Universidade do Estado de São Paulo. Então, já quase 20 anos de carreira aí, mais 10 voltados para odontologia humanitária. Deixa eu começar aqui do começo, para vocês entenderem melhor. Lá em 2006, no dia que eu me formei, eu pedi a Deus que me desse muito paciente, diversos pacientes. E, para minha surpresa, o meu primeiro emprego, eu recém-formado, fui trabalhar um pouco afastado do meu local onde eu morava, né, de convívio. Então eu levava muito tempo para chegar nesse consultório. E eu cheguei lá nesse consultório, era novo consultório, ou seja, a clínica não tinha paciente, eu também não tinha paciente. Mas eu nunca desisti, eu estava lá com a minha paixão, eu estava feliz porque a dona do consultório me garantiu o almoço, estava feliz pra caramba e era isso que tinha para o momento. Bom, nessa clínica eu fui muito feliz, porque ali eu construí minha odontologia, construí a minha carreira, né? Construí os meus... fui tendo meus pacientes, né? Construí a minha carta de clientes, né? Eu lembro que o meu primeiro salário, na época, R$300, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Deu para pagar a condução, tá joia. Meus primeiros R$1.500, eu fiquei feliz pra caramba. Aí, isso foi evoluindo com a minha competência também, porque eu nunca parei de estudar, né? Sempre evoluindo na minha odontologia, me atualizando. Então, consegui ganhar melhor nessa clínica. Os pacientes me amavam, só que ali dentro dessa clínica eu já mostrava um pouco da minha odontologia humanitária, porque muita gente chegava me pedindo ajuda. Eu lembro que era um sábado, essa foi minha primeira ação como dentista na odontologia humanitária. Era um sábado, a doutora Aline de repente nem está sabendo disso agora, quer dizer, ela não sabia, vai ficar sabendo disso agora. Eu era o último dentista ali da clínica, todo mundo foi embora, só que a minha última cliente pediu para que eu olhasse a boca da sobrinha dela, porque a sobrinha dela andava cabisbaixa, ela não levantava, era uma jovem, e ela não sabia o porquê. E quando ela entrou na clínica, quando ela entrou no consultório, ela continuou naquela posição, cabisbaixa, tímida, né? E eu percebi aquilo, pedi para que todo mundo saísse da sala, no caso a família dela, né? E eu comecei a conversar com essa garota. Quando eu comecei a conversar com essa garota, eu percebi aquela falta de dente. Então, ali mesmo eu já quis restaurar todos os dentes. Todo mundo foi embora, como eu havia dito, já era a hora do almoço, não tinha almoçado, mas eu fiquei lá estendendo a tarde. Quando eu terminei o sorriso, ela me deu um abraço, ficou emocionada e eu fui embora para casa e fiquei pensando bastante sobre isso. Na semana seguinte, a minha paciente voltou e veio com a notícia que a sobrinha dela voltou a sorrir.
ela conseguiu um emprego e se recolocou à sociedade. E eu achei bastante importante aquilo ali, não só para a sobrinha dela, mas para a minha vida também, porque ali eu entendi o porquê que eu estava me dedicando à odontologia. E hoje eu quero deixar plantado uma sementinha no coração de vocês. Eu estou contando essa história porque muita gente deve se identificar com esse começo que eu tive. Um começo um pouco difícil, né? Eu não tinha um pai para me dar um consultório, eu não tinha condições de montar um consultório. Então, eu acho que é importante por conta disso, para você ver que sim, é possível você se jogar para o trabalho humanitário. Então, eu comecei a ter minha carteira de clientes, só que eu percebi que eu não estava no meu ambiente, no meu bairro de trabalho. Eu queria algo maior para mim, né? Então, eu montei o meu primeiro consultório. Depois de 5 anos juntando dinheiro, né, cada centavo, eu consegui finalmente montar o meu primeiro consultório. Então tá, naquele meu primeiro consultório, era muito engraçado porque, novamente, eu não tinha paciente, eu mudei de bairro e era algo novo, né? Era um consultório novo. Só que dessa vez eu estava me projetando para mim, né? Os clientes seriam meus e não da clínica onde eu trabalhava. Eu comecei a atender esses pacientes, né? A minha carteira de clientes, elas foram aumentando, o nível da odontologia alta, o nível de paciente alto. Então eu entregava uma odontologia de nível alto com valor agregado, com valor correspondente àquela odontologia, né? Foi aí que eu consegui desenvolver melhor a minha vida, consegui ter essa liberdade financeira, né? Então saiu daquele garotinho, que eu não falei para vocês, é uma coisa muito importante, é que eu brinco que a minha faculdade começou quando eu tinha 7 anos de idade, porque quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe saiu para trabalhar, os pais separados, era eu e meu irmão, e com 7 anos de idade, por iniciativa própria, eu virei para minha vizinha, que ela fazia pastel e coxinha muito bem. Eu falei para ela, Dona Inês, lembro do nome dela até hoje, porque foi um marco na minha vida. Dona Inês liberou. Na verdade, ela falou para mim, vai lá falar com sua mãe, se ela deixar, você pode vender pastel e coxinha. Então eu vendia pastel e coxinha muito bem, porque eu tinha minha estratégia de marketing com 7 anos de idade, porque eu ia para aquela oficina de mecânica, onde todo mundo estava com fome, então eu já ia direto para lá, para essa oficina mecânica, vendia tudo, então falava para a Dona Inês, eu quero mais pastel. E ela, nossa, não é possível, é isso aí, vamos vender pastel. Então eu brinco que minha odontologia começou aí, a minha vida profissional começou aí, então acho que isso falta um pouco na odontologia, né, na faculdade, né, de você ter essa percepção de vender a sua odontologia, né, de estar ali para poder vender a sua odontologia. Enfim, é só uma questão à parte aqui. Então eu vim desenvolvendo essa odontologia. Eu lembro que lá na faculdade eu pedi a Deus para que me desse muito paciente e eu nunca esqueci disso. Foi quando então eu comecei a dividir a minha odontologia com pessoas que realmente precisavam. Pessoas essas que nós estamos falando de extrema vulnerabilidade, pessoas esquecidas, né? E é essa sementinha que eu quero plantar para vocês, e agora estou deixando um pouco mais claro para você que sim, você pode se jogar para esse mundo da odontologia humanitária, basta você querer. E eu vou falar para vocês que é como se fosse um mosquitinho te picando, porque a partir do momento que você começa, é difícil você parar com a odontologia humanitária. Eu estou nesse meio, então é na rua, é com o meu porteiro, né? É com as pessoas que estão ao meu redor. Eu brinco que eu tenho uma coleção de abraços. E isso, para mim, não tem preço, essa coleção de abraços. Onde quer que eu vá, no final de um tratamento, é um abraço muito quente, muito sincero, muito acolhedor. Imagina você que eu estive na Colômbia, na maior favela da Colômbia, onde foi gravada aquelas histórias lá de Pablo Escobar e tudo mais. E foi
eu lembro que era muito difícil para chegar nessa favela, como eu já falei, lugares remotos, né? Lugares esquecidos. Então, teve uma escolta policial, de policiais apaisanas, né? Então eles nos escoltaram até o topo dessa favela. E nesse dia eu conheci uma das maiores voluntárias que eu conheço na minha vida. Essa voluntária, ela morava muito bem, quando jovem ela morava muito bem com seu pai. Chegou a fase de faculdade, ela fez a faculdade dela. E quando ela se formou, ela falou para o pai dela que ela não era exatamente aquilo que ela queria, que ela buscava para a vida dela. Ela queria ser voluntária. E o pai dela falou, como assim você quer ser voluntária? Você tem tudo na vida, eu vou te dar um posto de gasolina para você continuar a sua vida, é só você seguir a sua vida. E você quer ser voluntária? É isso, pai, eu quero ser voluntária. E essa garota com esse sonho de ser voluntária, ela, mediante essa informação do pai, o pai falou, ou você fica aqui, eu te dou um posto de gasolina, ou você vai ser voluntária e eu não vou te ajudar. Então tá bom, eu vou ser voluntária e não vou ter sua ajuda. Ela foi morar na favela. E quando ela foi para essa comunidade, ela foi com o intuito de montar uma escola para a comunidade. Mas a escola que ela montou é uma escola incrível. Eu moro em São Paulo e todo mundo sabe que a Zona Sul é privilegiada, né? Então, era uma escola igual ao que eu vejo aqui na Zona Sul, ela estava montada nessa comunidade. Uma escola de primeira, assim, impecável a escola. Quando ela terminou de montar a escola, aí sim ela se mudou para a casa dela, que era muito próxima à escola. E foi aí que ela nos recebeu, na casa dela, lá no topo. E ela chama a gente e fala, ó, tá vendo aquele barraco? Eu morei ali durante anos, enquanto não terminava essa escola que vocês acabaram de ver. Coisa mais linda essa escola. Muito organizada, as carteiras novas, tudo muito novo, parecia um castelo, coisa mais linda. E é isso. Uma coisa interessante que acontece quando a gente vai para essas ações é que ela vira para a gente e fala assim, olha só, se vocês escutarem algum barulho, não se assuste, mas é que aqui na frente existe uma fábrica de bomba, tem muita pólvora, então não se assuste. Ah, tá bom, então, beleza. São essas as histórias que a gente tem, diversas histórias. Eu posso contar algumas histórias de Moçambique, mas deixa eu voltar para essa história aqui da Colômbia, que eu acho bastante impactante. Inclusive eu estou falando de um garoto de 5 anos de idade na época, né? E esse garoto, eu lembro que nesse dia eu fiz a triagem desse garoto e eu percebi que ele tinha muita coisa para fazer, praticamente a boca inteira para ser feita, né? Dentinho de leite, tudo cariado, tudo cariado. E ele estava ali, a família inteira desse garoto, mãe, primo, tia, a família inteira estava ali para ser passada. Só que ele estava com muito medo. E nisso todo mundo foi passando. Quando chegou a vez do garoto, o compressor parou. Sem compressor, não tem atendimento. Eu lembro que nesse momento eu comecei a orar a Deus para que esse compressor voltasse. E foi exatamente no momento que esse garoto começou a se sentir mais leve e mais à vontade para poder passar no atendimento. Tanto é que ele veio, deitou na maca, né? Porque nós não temos uma cadeira confortável, né? Então é um ambiente onde a gente monta o consultório mais ou menos da maneira que dá, mais ou menos da maneira que o lugar nos permite. Enfim, ele deitou na maca, comecei a conversar com ele, eu já estava com a caneta aqui preparada, algumas coisas preparadas, e no que eu apertei o pedal, funcionou, a caneta funcionou, o compressor funcionou. Bom, pensei comigo, agora que funcionou, eu vou preparar tudo que tem que ser preparado. O menino já estava anestesiado, já estava confortável, e eu comecei a abrir todos os dentes, literalmente todos. Foi quando eu terminei de abrir o último dente, a caneta parou, o compressor parou novamente.
Bom, sempre é muito remoto, sempre é muito difícil. A gente está saindo da zona de conforto. Não tem aquela cadeira confortável para você atender também, aquele mocho confortável, aquela luz. Então é lanterna. Então a gente acaba se adaptando e criando algumas estratégias para poder fazer esse atendimento. Então você que é dentista, você vai entender o que foi feito ali. Eu fiz aquela famosa adequação do meio. Eu consegui restaurar com algum cimento mais apropriado, que não fosse resina naquele momento, mas consegui sim deixar uma estética legal. E ficou incrivelmente bonito, ao ponto do garoto, no final do tratamento, quando pega o espelho, ele me dá um forte abraço, e nesse abraço que ele me dá, fica aquele silêncio na sala inteira, naquele ambiente inteiro, fica um silêncio. E aquilo foi muito especial, até me arrepia bastante, só de lembrar desse momento. E ali comecei a perceber a grande importância daquele atendimento, não só do atendimento, mas da nossa equipe estar ali presente, sabe? O quanto é transformador para a vida dessa criança, não só na restauração, mas para uma vida dele inteira, completa. O quanto você é importante para aquela pessoa esquecida, o quanto você tem que olhar para essas pessoas. Ninguém é invisível. Por quantas pessoas você passou hoje na rua e você nem cumprimentou? Aquela pessoa que está ali cuidando do seu ambiente. Você entra no shopping, por exemplo. Quantas vezes você falou oi para aquela moça que está ali, aquele moço que está ali, limpando tudo para que fique tudo maravilhosamente bonito, bem, para você estar naquele ambiente? Quantas vezes você fez isso? Eu acho que você tem que prestar mais atenção a esses detalhes. E a resposta, a melhor resposta que eu tenho nessa vida, nessa trajetória da minha odontologia, é que muitas das vezes as pessoas, no final de um atendimento, elas falam para mim que aquilo, receber a equipe, a presença daquela equipe naquele local, é a resposta de oração para aquela pessoa. Isso não tem preço. Você ouvir de alguém que é a resposta das orações, não preciso nem continuar falando. E é muito fácil ajudar, não precisa ter dinheiro para ajudar. Basta ser voluntário, basta ter força de vontade, basta amar, investir em vidas. Nós estamos falando de vidas, nós não estamos falando de dentes, nós estamos falando de seres humanos. Eu acho que o maior investimento que a gente pode fazer é esse, investir em vidas. E é essa sementinha que eu quero deixar plantada no coração de vocês. Graças a Deus, na verdade, todas as vezes que eu vou para uma ação, a primeira coisa que eu peço é para que Deus use minhas mãos de uma forma extraordinária. Cara, eu vou falar para você, a minha odontologia só cresce, a minha exigência só cresce, porque eu estou acostumado a atender em lugares completamente desconfortáveis. Aí quando eu estou no meu consultório, eu tiro onda, eu brinco com isso. E eu quero voltar para um assunto interessante, que é a nossa dificuldade como voluntário. Porque assim, eu me projetei, eu consigo hoje entender que isso é importante. Então eu consigo estar mais do que 80% na odontologia humanitária. E eu preciso sobreviver, claro, então eu trabalho. E eu tenho grandes clientes, eu tenho pessoas que estão comigo, né? Que possam sim me projetar para isso. E isso é uma resposta de Deus, eu não tenho dúvida disso. As coisas acontecem naturalmente. Mas uma coisa que me incomoda são as pessoas que acham bonito, acreditam, querem ajudar, mas não ajudam. Eu estou falando de grandes empresários, porque a gente se vê muito sozinho nisso tudo. É tudo muito sozinho, é tudo do nosso bolso. Apesar de eu ajudar ONGs, eu conheço diversas ONGs que não têm apoio de ninguém, que não têm um apoio de uma empresa. Eu vejo um monte de empresa no nosso ramo da odontologia ganhando milhões. Eu vejo dentistas milionários
Eu não vejo esse lado social. Eu só quero que vocês entendam que sim, existe aqui uma pessoa que precisa da sua odontologia de uma forma humanitária, né? Uma coisa que está me incomodando muito ultimamente, eu brinco que a parte mais chata hoje da odontologia é ter um Instagram e chegar os vídeos patrocinados dos dentistas. Me desculpa, gente, mas eu vejo as pessoas muito ligadas a dinheiro e esquecem do tratamento humanitário, daquela odontologia. Eu amo a odontologia, eu devo tudo que eu tenho à odontologia. A odontologia me projetou a isso, me trouxe até aqui. E é por isso que eu agradeço o Cross por me trazer aqui para falar de algo que eu acho extremamente importante. Eu posso contar diversas histórias aqui para vocês e que é possível, sim, basta você ter vontade e o cara lá de cima vai estar cuidando de tudo para você. A nossa vida é muito simples, é muito mais simples do que você imagina. A gente não precisa de muita coisa para viver. Eu queria que vocês entendessem um pouco disso. Eu vou até falar para você que eu brinco que eu tenho 2 malas de 23 quilos. É o que eu preciso. É a roupa que eu preciso. Eu não preciso de mais que isso. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você. Abre lá sua gaveta e vê quantas vezes você usou aquela camiseta. Tem camiseta que você nunca usou na vida e tem gente precisando dessa camiseta. Seu armário repleto lá de roupa e você nem usa. É isso que eu vim falar para vocês, gente. É sobre o amor, compaixão, o abraço, sobre a minha coleção de abraços. Então, a minha parte eu estou fazendo. A gente não pode mudar o mundo, mas nós podemos sim mudar o mundo de muita gente. Pensa nisso, tá bom? Obrigado.